Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Peguem o livro de história de vocês, abram na página 214 e vamos falar sobre comunidades de afrodescendentes. Então vamos lá. A liberdade é algo que todos devem ter e todo povo deve lutar por ela. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os lugares onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. O cenário aí de Palmares, olha aí, ó. Tem um mapa aí, certo? Aí, ó. Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam em quilombos. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos como Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Então, a gente já viu sobre o Quilombo dos Palmares, né? Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição em 1888, ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Portanto, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. Né? Nós vimos isso também, né? Lá na luta pela libertação. Tinha os quilombos, os donos sempre tentavam destruir porque não queriam que os escravos ficassem fugindo, né? A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam o apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam tecidos para a própria sobrevivência. Ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades, chamadas de quilombolas, mantém-se tradições, organização social e vivência baseadas na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupavam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos, né? Então aí tem algumas que foram até tombadas. Tombadas é quando não pode ser destruído, certo? E aí para mostrar, né, um pouco da história do que teve, né? Porque uma época muito difícil, a escravidão é igual falou no texto, né? Não se pode ter hoje nem deveria ter tido no passado. Mas, infelizmente, não podemos mudar a história e teve, né? Então, fica registrado aí essas comunidades quilombolas para a gente poder ter o conhecimento, certo? Então, vamos realizar aí as páginas 216, 217 e 218. Façam, retornem para a gente fazer correção, combinado? Então vamos lá. Número 1. Escreva a resposta das perguntas a seguir. Letra A. O que todo povo deve ter? Todos devem ter o quê? A liberdade, né? O direito de ir e vir, né? Não ser escravo de ninguém. Letra B. Os africanos aceitaram a escravidão? Justifique. Eles aceitaram? Não, né? Nunca aceitaram. Sempre resistiram desde o início, né? Pois a liberdade é algo que todos devemos ter e todo povo deve lutar por ela. Letra C. O que os escravos sempre faziam para ter liberdade? Eles sempre se rebelavam, né? Eles se revoltavam contra os senhores, né? Os donos deles, e eles sempre o quê? Tentavam fugir, né? Letra D. Quando os escravos fugiam, eles, em sua maioria, iam para que lugar? Quando eles fugiam, iam para os quilombos, né? Existe justificativa para a escravidão no passado ou no presente?
Não, né, pessoal? Não existe justificativa para a escravidão, né? A escravidão não deve ser imposta a ninguém nos dias de hoje, nem deveria ter acontecido no passado, né? Não existe uma justificativa para você escravizar, para você bater em alguém, para você fazer de alguém uma mercadoria, né? Isso é muito ruim até de pensar. Qual era a grande ameaça que os quilombos traziam para o Brasil? Era a colonização, né, e a exploração, pois estimulava, né, a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. 3. Escreva as duas maiores causas que levavam os donos de escravos a perseguirem os quilombos. Primeiro, para recuperar os fugitivos, né? E segundo, para destruir mesmo. Eles queriam destruir, porque destruindo os escravos iam evitar, né, dos escravos fugirem, porque se eles fugissem, eles iam para onde? Até nos quilombos, eles fugiam e sabiam para onde poderiam se refugiar, né? 4. Classifique as alternativas a seguir em V para verdadeiras e F para falsas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Verdadeiro, né? Inclusive, nós temos aí o Quilombo dos Palmares, que foi muito conhecido. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais famosos. Verdadeiro. Zumbi foi um grande líder do Quilombo dos Palmares. Verdadeiro também. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Não, eles sempre tentaram resistir. Essa aí é falsa. Os escravos lutam desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Verdadeiro também, né? Então ficou verdadeiro, 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 é falso e verdadeiro, certo? 5. Marque as alternativas que correspondem às expectativas dos escravos ao saberem da existência de um quilombo. Sonhar com uma vida de liberdade? Sim, então vai marcar um X aí. Comprar alforria para os escravos? Não. Os quilombos não compravam alforria para os escravos. Alforria é a liberdade. Então, assim, os quilombos não tinham condição de comprar, né? A alforria dos escravos. Estimular novas fugas? Marca um X. Evitar as rebeliões contra a escravidão? Não. Diminuir a revolta por causa da escravidão? Também não. Então, vai marcar só a primeira e a terceira alternativa. 6. Complete as lacunas a seguir de maneira que o texto ganhe sentido. Então, olha lá. Os quilombos viviam da agricultura, né? Recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir que não conseguiam fugir dos comerciantes que vendiam tecidos para a própria sobrevivência. Desculpa. Ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia o quê? Quilombos, né? Nessas comunidades chamadas de quilombolas. Mantêm-se tradições, organizações sociais e vivências baseadas na resistência à escravidão, certo? A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, o que vocês acham? Era melhor do que ser escravo? Então, vocês coloquem aí, a gente vai analisar na aula Zoom, tá? 8. Faça uma pesquisa sobre o Quilombo dos Palmares, depois apresente suas descobertas. Então, eu quero que vocês façam aí uma pequena pesquisa, tá, pessoal? Fala um pouquinho aí do Quilombo dos Palmares e a gente vai ver também na nossa aula Zoom, tá bom?